ensino e a educação sempre serão porta de entrada para a realização de sonhos e para o crescimento pessoal e profissional também. Afinal, é aquele ditado: o conhecimento que a gente adquire nunca vai poder ser tirado de nós. Então, que mal teria reunir jovens inexperientes em um ateliê com mais de 20 anos de história? A verdade é que um possível mal pode estar em qualquer lugar, até mesmo nos mais inofensivos. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo e à minha mesa de café. Esse quadro onde a gente pega um café, hoje eu estou no chazinho, você pode escolher a sua bebida preferida e a gente se reúne e comenta sobre docs, filmes, séries em geral. Na verdade, a gente só usa esses documentários e filmes como uma desculpa para discutir uma história interessante. E no vídeo de hoje eu vou te contar toda a história do podcast, um pouco diferente o Mesa de Café de hoje. O podcast produzido por Chico Felice é O Ateliê. O Chico Felice é aquele mesmo da Mulher da Casa Abandonada. Mas, pelo menos para mim, pessoalmente, o Ateliê chamou muito mais atenção, então eu decidi trazer esse podcast aqui no canal. Mas antes de eu te contar toda a história do ateliê, eu já vou pedir para você ir deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. E aí você me ajuda muito compartilhando. Então, clica aqui em compartilhar, escolhe um contato seu do WhatsApp, envia para essa pessoa e pede para a pessoa se inscrever aqui também, para este canalzito crescer cada vez mais. Segue o canal também nas outras redes sociais, porque vive saindo vídeo por lá também. Agora, sem mais delongas, pega o seu café, o seu chá, o seu suco e bora pro vídeo. No podcast O Ateliê, a gente vai descobrir toda a história desse ateliê através da história de uma pintora que hoje já está despontando aí no mundo das artes, a Mirella Cabral. O início da carreira dela foi no cinema, ela já era formada em cinema, mas o seu grande sonho sempre foi ser pintora. Sem experiência nenhuma no mundo das artes, a Mirella acabou encontrando essa escola de arte no centro de São Paulo, o conglomerado Ateliê do Centro, que diz seguir o método RES. RES é a sigla para Rubens Espírito Santo, que é o professor e dono do Ateliê do Centro, ou como comumente era chamado pelos seus discípulos, o mestre. Ele nunca foi um artista reconhecido no mundo das artes, mas de toda forma conseguiu manter essa escola aberta por quase 25 anos. A escola, que era dirigida ali pelo Rubens Espírito Santo, não parecia ter uma mensalidade fixa. Ela era meio que estabelecida essa mensalidade conforme o próprio Rubens determinava para cada aluno. Rubens Espírito Santo, ou pela sigla RES, seguia ensinando nessa escola através do que ele mesmo tinha criado, o método, que também correspondia à sigla MTH. Na teoria, o Rubens falava que ensinava através do método e que esse método e o próprio ateliê iriam na contramão da arte em geral, que a escola estabeleceria suas próprias regras para esse funcionamento. E elas são, no mínimo, excêntricas. No apostila do método constava algumas regras que os alunos deviam seguir, e eu vou ler algumas delas para vocês. Abre aspas. Os alunos devem falar inglês, alemão e francês, beber água de qualidade, ter boa alimentação. Discípulas femininas estão proibidas de usar roupas íntimas cor da pele e nenhum discípulo pode usar bijuterias, só ouro e prata. Devem se preocupar com o sapato. Sapato é algo sério. Imagem é algo fundamental para res. Fecha aspas. Mesmo dentro dessas regras um pouco diferentes, a própria rotina ali da escola ensinava coisas para além da arte, segundo o próprio Rubens afirmava. Então, os alunos eram estimulados a cozinhar as coisas que ele determinava que deveriam ser cozinhadas para o almoço. Eles tinham que limpar os ambientes, faxinar ali mesmo, manter o ambiente organizado.
Muitas pessoas, inclusive alguns pais de alunos, consideravam esse método de ensino que incluía outras tarefas diárias para os alunos, além do ensino da arte, um ponto positivo ali do ensino do Rubens, porque os seus alunos, em geral de famílias mais abastadas, poderiam ali se tornar adultos mais funcionais. Mas, como o próprio Rubens afirmava, dentro do ensino em si da arte, ele iria na contramão das outras escolas e do ensino de arte tradicional. Pelo menos era isso que ele vendia para os alunos. De toda forma, outras pessoas que já eram do mundo das artes e que tinham frequentado outras escolas, quando tentavam frequentar o ateliê do centro, se chocavam e acabavam indo embora. A maior parte dos alunos que era atraído ali para o ateliê parecia ser de alunos bastante inexperientes no mundo das artes. E trazer alunos para ali que não tinham nenhuma referência de como uma escola de arte ou mesmo o mundo da arte no geral funcionava, seria bastante arriscado. A partir daqui, eu vou retomar a história da Mirella Cabral, para a gente entender o que aconteceu com ela especificamente e o que ela narra que aconteceu com outros alunos ali dentro do ateliê do centro e o porquê esse local e o Rubens Espírito Santo se tornaram foco de uma investigação. A Mirella é a personagem central no podcast, então a gente vai seguir junto com ela para entender melhor. Mas, segundo o próprio Chico Felice, ele entrevistou mais de 20 pessoas para o podcast que corroboravam essas histórias que a Mirella contava. A Mirella relata que frequentou o ateliê do centro por 3 anos. E lá ela conta ter sofrido diversos abusos oriundos do seu mestre, Rubens Espírito Santo, dentre eles físicos, financeiros, psicológicos e como eu falei, a Mirella já era formada em cinema e ela foi até o ateliê do centro para fazer um documentário sobre o ateliê. Ela se encantou com o espaço porque já tinha o sonho de ser pintora, mas nunca tinha frequentado nada, de nenhuma escola de arte. Ele foi o primeiro contato que ela teve. De início, ela começou a ter aula com outros discípulos, como os alunos eram chamados ali no espaço, né? Então tinha o mestre e os discípulos. A escola não tinha professores mesmo. As aulas eram ministradas pelo Rubens Espírito Santo, que era chamado de mestre, e então as outras atividades ou aulas eram ministradas pelos próprios alunos. A Mirella então começou tendo aula somente com outros discípulos, primeiramente. Só que ela foi curtindo muito o ambiente, curtindo muito as aulas e naturalmente foi se integrando ainda mais ali no ateliê. De uma forma muito natural, foi meio que óbvio que ela, tão interessada no espaço, começasse a frequentar as aulas do mestre. O Rubens ministrava aulas todas as sextas-feiras e a Mirella começou a frequentar essas aulas, sem ter ideia do que ia começar a acontecer com ela a partir dali. Ao passar do tempo, a Mirella saiu dessa posição de uma aluna frequentadora ali da escola para uma posição quase de uma secretária do mestre. Lembrando que ela não recebia remuneração, muito pelo contrário, ela pagava para frequentar ali o espaço. Ela basicamente tinha que dirigir ele para vários lugares, dentre outras tarefas. Essa foi uma destacada no podcast, com o carro particular dela. Então, ela tinha que levar ele para cima e para baixo. Em um dos momentos, ela conta que o Rubens chegou a insinuar que o carro, que era dela, pertencia ao método. Tudo iniciava com o mestre meio que cerceando assim a decisão das pessoas a respeito da sua própria vida. Ele determinava o que a pessoa ia comer, o que ela ia vestir, inclusive até que horário ela deveria acordar, a cor do cabelo que ela deveria pintar e inclusive o tipo de arte que o aluno deveria fazer. Outra violência, dessa vez patrimonial, que os alunos relatavam e que deixou muitos deles endividados, é que existia uma espécie de pressão para que eles comprassem, né, adquirissem as obras do Rubens Espírito Santo. Então não era uma coisa assim escancarada, mas eles meio que eram o tempo inteiro pressionados
a adquirir as obras que ele produzia e eles iam se endividando cada vez mais para conseguir comprar. A primeira agressão física que a Mirella relata ter sofrido aconteceu na sala de aula com todo mundo assistindo. Ela conta que o Rubens deu um puxão de cabelo muito forte nela e que ela chorou e sentiu muita dor, mas que ela achou aquilo assim chocante. Só que quando ela olhou ao redor, né, para ver a reação das demais pessoas que estavam na sala, simplesmente ninguém reagiu. Para todas aquelas pessoas, parecia que aquele comportamento já era esperado, que aquilo era normal. E aos poucos, todos eles acabavam normalizando essas agressões. Além dos puxões de cabelo que eram totalmente aleatórios nas pessoas, outras punições que o mestre delegava ali aos seus discípulos era se lavar, tomar banho, não sei, num tanque com água fria. Então ele molhava a cabeça das pessoas nessa água fria, jogava água fria em cima dos seus alunos, né, dos seus discípulos. Às vezes eles estavam lá lavando a cabeça no tanque com punição e aí ele podia puxar o cabelo ainda, ou dar socos, pontapés nas pessoas. Então essas agressões eram assim repetidamente feitas pelo seu mestre nos seus discípulos. E os alunos ali eram punidos assim aleatoriamente. Ao menor sinal de que tinham desagradado o mestre, ele já colocava eles para sofrerem essas agressões físicas. Então, podia ser um atraso no horário, ou se a pessoa não estava lendo um texto da maneira que ele gostaria que fosse lido, qualquer coisa era motivo. Isso tudo na parte física, né? Fora, é claro, todas as outras agressões verbais que eles sofriam também. Existem outras agressões mais graves do que essas que eu narrei, inclusive pelo viés, mas algumas delas foram omitidas no próprio podcast e outras são narradas no podcast, mas eu decidi omitir aqui porque eu acho que não vai agregar muito à história. Então, eu aconselho que vocês vão até lá, vou deixar os links aqui embaixo, e escutem o podcast, porque aí sim vocês vão ter todos os detalhes, caso vocês queiram escutar mais sobre essa história. E tudo isso, gente, ia acontecendo e se repetindo dia após dia, e as pessoas que estavam ali, como eu falei, iam assistindo essa situação e, de certa forma, normalizando tudo isso aos poucos, como uma forma também de pertencimento ao local, ao ateliê, ao mundo das artes, de fazer parte mesmo de alguma coisa. E esse comportamento do grupo, da visão do grupo, moldando a percepção pessoal que a pessoa tem da situação, ou a opinião pessoal que a pessoa vai ter a respeito de uma ideia, ou mesmo de uma situação que está acontecendo, é muito intrínseco ao ser humano. Mas esse nosso viés de como seres humanos queremos nos moldar dentro de um grupo, pertencer a ele e até mesmo nos deixar influenciar pela ideia que o grupo como um todo está sendo formado, é muito explorado em seitas. Como esse comportamento de seita se assemelhava muito com o comportamento visto no ateliê do centro, isso levantou alguns questionamentos. Outros padrões de seita se assemelhavam também ali com a escola, como os alunos da escola que andavam somente entre si, frequentavam os mesmos locais, iam se afastando de alunos que não faziam parte do ateliê do centro, cortavam relações, terminavam relacionamentos para andarem sempre meio que junto com a galera do ateliê. Eles, inclusive, passavam a ter um padrão de vestimenta, até de macacões iguais, assim, com cores diferentes, mas no mesmo modelo. Então, se vestiam muito parecido. E todo esse comportamento levou todo mundo a se questionar se aquela era uma escola ou uma seita. E é bem importante trazer esse questionamento aqui para o vídeo, porque comumente a gente relaciona a ideia de seita com alguma coisa religiosa. Então, uma seita religiosa, né? Sempre está atrelado a alguma religiosidade, alguma coisa com religião. E nesse caso, a escola não tinha nada de religião e nenhuma ligação com religião, mas apresentava padrões bem parecidos com o comportamento da galera que frequenta seitas.
Segundo uma matéria da CNN, os especialistas falam que as seitas, elas são bastante oportunistas e que elas vão apresentando novidades ao longo do tempo, se moldando mesmo para se enquadrar às novas tendências. E que as seitas são definidas pela forma como conseguem controlar o dinheiro, o tempo e até mesmo o pensamento da galera que frequenta. E as pessoas que estão ali dentro desse núcleo que está tão fechado são incapazes de olhar a situação de fora e perceber que elas normalizaram situações que não são normais e que tem alguma coisa errada naquele ambiente. Um depoimento, entrevista que corrobora esse padrão é de um funcionário terceirizado ali do ateliê. Ele era contratado para fazer alguns serviços de marcenaria para o ateliê, então ele ia até com certa frequência, mas ele não era funcionário do ateliê, então ele ia e depois ia embora normal. Ele conta que viu diversas agressões lá dentro e que ele tentava alertar os alunos, falando para os alunos que aquilo não era normal, que aquele comportamento não era uma coisa normal, mas parecia que os alunos não queriam dar ouvidos a ele. Para fechar essa parte, muitos relatos afirmam que as mulheres sofriam muito mais do que os homens das agressões ali do mestre dentro do ateliê. E que os alunos mais ricos eram mais culpados de muitas humilhações que eram voltadas para os outros alunos. Eu recomendo bastante que vocês escutem o podcast inteiro se vocês quiserem conhecer melhor os detalhes aqui, porque o que eu fiz no vídeo foi só dar uma boa resumida em tudo que o Chico e a sua equipe contaram lá no podcast. Inclusive, em um dos episódios, eles colocam até uma moça infiltrada dentro do ateliê para saber como que é uma primeira visita de um aluno, como que esse aluno seria recebido. E acho que eu nunca passei tanto nervoso na vida como nesse episódio. O Chico e a sua produtora Beatriz Trevisan, inclusive, entrevistam o próprio Rubens Espírito Santo para o podcast. Nessa entrevista, ele nega todas as acusações. E aí ele fala umas coisas bastante esdrúxulas, como perguntar o nome das pessoas que estão acusando para o Chico e para Beatriz. E, inclusive, ele fala que ele só vai se pronunciar a respeito dessas acusações caso essas pessoas forem até o ateliê falar a mesma história que elas relataram para o Chico, para ele e mais 15 pessoas. Enfim, para mim não faz muito sentido isso, mas é o que ele acredita que é o correto, né, que as vítimas façam. E por fim, a parte que eu considero a mais importante do podcast é, na verdade, a denúncia que as vítimas fazem. O Chico acompanha as denunciantes em todas as etapas desse processo de fazer uma denúncia contra alguém. E, de certa forma, escancara como que é feito passo a passo para que essa pessoa consiga denunciar. Para mim, conhecer e acompanhar esse processo é o que há de mais válido nesse podcast. Dentre as mais de 20 pessoas ouvidas para o podcast que relataram ter sofrido abusos ali no ateliê, há 3 meninas é que decidiram de fato denunciar. A Mirella, que é a única que tem seu nome e identidade revelada, e outras duas meninas que tiveram sua identidade preservada. Outras pessoas relatadas na série vão servir de testemunha para o caso dessas 3 mulheres. A Escola de Arte Conglomerado Ateliê do Centro está atualmente fechada. Existem muitas performances artísticas que assustam de fato, que parecem bastante loucas, pelo menos da minha visão de leiga sobre o assunto. Mas, de uma forma geral, como eu falei, na minha opinião, algumas performances artísticas são bastante assustadoras. Até porque, de uma maneira ou de outra, isso é usado para talvez aliviar o que as vítimas estão contando como sendo uma violência. Então, será que essa escola é uma seita ou é uma escola? Isso é uma violência ou fazia parte do método de ensino de arte? A própria Mirella fala ali no podcast que ela não aprendeu nada de arte dentro da escola e que ela não era uma artista de performance, que ela era uma pintora e que não existia nenhuma distinção disso ali dentro da escola. Na visão da Mirella, tudo não passou de abuso, violência e um trauma com o qual ela ainda tem que conviver. Na delegacia da mulher, enquanto denuncia o seu antigo mestre,
Mirella, que hoje é uma pintora renomada, faz um esboço de um desenho. Nesse esboço, ela desenha algumas cadeirinhas de criança. Na delegacia tem esse pequeno espaço para as crianças, porque um número esmagador de mulheres que vão denunciar a violência doméstica que sofreram vão acompanhadas de seus filhos. Esse esboço, nas mãos da talentosa pintora Mirella Cabral, vira um quadro na sua exposição individual em Londres, na Inglaterra, e virou também capa do podcast. Na sua reflexão final, que levou à decisão da denúncia, Mirella, em forma de carta escrita ao pai, diz o seguinte: agora eu estou aqui, batendo a cabeça, pelo menos me sentindo menos covarde e um pouco mais corajosa. Eu não estou sabendo lidar sozinha com essa angústia e eu preciso de companhia. Se eu fizer alguma coisa, vai doer. Se eu não fizer, já tá doendo. É isso para o vídeo de hoje, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre toda essa história. Como eu falei, eu trouxe aqui um pequeno resumo, então se vocês quiserem se aprofundar mais, os links estão aqui embaixo. Não deixa de deixar o like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com alguém que você ajuda muito esse canalzinho. Segue o canal nas outras redes sociais, porque sai vídeo por lá também. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Um beijo e tchau!